2019/1, aqui no curso de Pedagogia. E eu fui conhecer o DAF no final de 2009, no período que teve as eleições, que foi em setembro. Teve o processo, e aí o que chamou minha atenção é que a gente foi recebendo material, né, das chapas, e lá tinha, por ampliação do RU, por qualidade, eu ficava pensando, não, isso é muito distante, como o DAF vai ampliar o RU, né? Então aquilo chamou minha atenção e eu fui perguntar para as pessoas, e a partir do momento que eu fui perguntar para as pessoas como e por que tinha aquele material na campanha, eu comecei a me envolver, assim, foi bem no final do ano mesmo. Quando eu entrei no diretório, eu não me sentia parte, porque a maior parte dos membros, na época, eles, além de ser militantes há mais tempo, a maioria das pessoas eram de partido, não que isso seja ruim, mas elas já eram. Então, para elas tudo era claro, era nítido, então eu não me sentia, e eu também não entendia as lutas, as demandas. Aí eu acabei me identificando muito com a parte burocrática, de ter que fazer ofício, de ser representante discente. Mudou quando eu participei do processo do Parque Tecnológico aqui na URGS. E a partir dali eu comecei a fazer e a me sentir parte do diretório acadêmico. Porém, eu sempre achei que havia uma necessidade da gente sempre estar repensando a nossa prática dentro do movimento estudantil. Então eu ouvia as colegas falando sobre o diretório acadêmico, eu ouvia os professores falando, e aquilo me instigava muito, porque eu ficava me questionando, para que serve então, né, afinal, o diretório acadêmico? Porque eu tenho professores que dizem que o movimento estudantil já passou, que isso foi na época da ditadura, que agora não é mais. E eu já participei de gestões que elas eram muito fechadas em si mesma, e eu ficava pensando, pô, o diretório serve só para isso, só para as pessoas ganhar pessoas para o seu partido, ou ele serve só para fazer o tri. Tem gente que nem sabe, vai se formar na universidade e não sabe o que é o diretório acadêmico. Aí, nas férias desse ano, a gente foi procurar o estatuto do diretório acadêmico e nisso eu achei documentos muito antigos do diretório, desde lá de 79. E aquilo me chamou muita atenção por ver que toda a comunidade trabalhava junta e a função de formação política que o diretório tinha na época. Aí eu pensei, acho que é sobre isso que eu quero escrever. Eu pensei mil coisas no TCC, mas não, é sobre isso, eu quero escrever, eu quero entender para que serve o diretório acadêmico. A universidade ela nos dá uma boa formação, é verdade, mas ela não nos dá a única, isso é lógico, e ela também deixa escapar muitas outras coisas. Ela faz escolhas. E muitos outros conhecimentos, muitas outras culturas, muitos outros modos de educação ficam de fora da faculdade de educação. E isso, o DAF também se torna um espaço para a gente discutir isso. E é nisso que eu falo quando eu trago que o DAF é um espaço de formação política. Não política partidário, mas político no sentido de tu se ver um sujeito ativo na comunidade onde tu mora ou na tua sociedade e capaz de transformar ela. Pensando criticamente, ou seja, essa lei foi feita, mas por que ela serve? Para quem? Como as coisas se dão? Quais são as relações de poder que estão aí? Como eu posso atuar ou não nesse espaço? Então entender que tudo isso acontece, ser um ser político, ser um agente da nossa sociedade. E eu entendo que o DAF é esse espaço. Essas disputas pelos espaços, elas sempre se deram dentro da FACED. E os alunos sempre ficaram longe. A gente tinha 104, que era uma sala grande, mas ela era lá no fundo. Então a gestão conseguiu assar 106, que ela é mais visível, mas ela é mínima. Não tinha condições das pessoas estarem ali, das pessoas poderem sentar, ler um livro, se divertir. Quando o bar saiu da faculdade, as estudantes viram, que legal seria se a gente pudesse ir, né? Ter aquele espaço para nós. E a partir daí a gente, no primeiro momento, nós conversamos com alguns colegas, aí a gente criou um abaixo-assinado e a comissão entendeu que o espaço sendo da Faculdade de Educação, nós sendo estudantes, somos parte da Faculdade de Educação, era um direito nosso ocupar esse espaço aqui da FACED. Então, nós fizemos uma ação para alguns extrema, né? E nessa hora aconteceu algo que há um tempo também não acontecia, que
o movimento estudantil se unificou, pelo menos durante o período da ocupação. Diretórios aqui, o DCE aqui, e tudo isso foi nos fortalecendo, mostrando para nós que era mais do que direito nosso estar aqui. E no dia que eu soube do nosso termo, eu não acreditei, eu estava trabalhando na escola quando eu recebi a mensagem: amanhã será assinado o termo de cessão para o diretório acadêmico. Pensei, isso é sério? Nós conseguimos. Agora que a gente está aqui dentro, olha, sinceramente, eu não acredito que vai conseguir nos tirar. Até porque a gente está nos organizando muito bem para que não consigam tirar a gente daqui. A gente não está brincando, a gente conseguiu, fomos embora, acabou. Não. Nós estamos trabalhando muito para manter esse espaço e para que os estudantes sintam esse espaço seu. Porque a gente acredita que se a base, se ela tiver consciência desse espaço, não tem direção. Tem direção, não tem conselho da unidade, não tem departamento que vai dizer e vai conseguir fazer o contrário. Por tudo isso, o meu lugar na URGS é o DAF, é o Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação.